para sempre. Todos os dias de nossa vida, Senhor, proclamaremos a Tua glória. Ainda que as forças nos faltem, você prestou bem atenção nessa última estrofe que você cantou? No dia em que as forças falhem, o fim está perto, meu tempo já se acabou. Mesmo assim, eu te louvarei para sempre. Porque depois de tudo aqui, existe uma eternidade inteira ao lado do nosso Pai Celestial. Essa é a nossa confiança, a nossa certeza de que passaremos a eternidade ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, por esta chance, por esta oportunidade. E veremos a face do nosso Deus, assim como Ele é, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria e tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantará enquanto
é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus.
Te exaltamos, Senhor. Nosso Deus, nosso querido amado Pai, nós te damos graças, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui reunidos no teu santo, poderoso, maravilhoso e glorioso nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo dormir, pelo levantar, Senhor. Obrigado pela natureza, obrigado por tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos, obrigado principalmente pela tua presença, Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada irmão, cada irmã que aqui está na tua igreja, Senhor, em todo o mundo, reunidos em Cristo Jesus. Mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de falar e ter a responsabilidade de falar do teu santo e glorioso nome. Todos nós estamos aqui, Senhor, no mesmo patamar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, pela tua presença, Senhor.
Só existe uma razão para estarmos aqui, Senhor. É pela Tua maravilhosa presença. Nós te prometemos, Senhor, render-lhe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Senhor, que somente a Ti pertence. Te damos graças, Senhor, e uma salva de palmas de todo o nosso coração, Senhor. Glória a Deus, bom dia, irmãos, graça e paz. Deixa eu pegar meus olhos aqui, que senão não enxergo nada. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos iniciar mais um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele a que nós devemos toda a nossa vida. Amém, irmãos? Eu queria agradecer e cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo pela internet, em todo o mundo, lá na África, lá na América, no Brasil, em toda a Europa, enfim, em todo o mundo. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que nós tenhamos um culto abençoado, uma palavra maravilhosa para os nossos corações, irmãos. Eu queria dar aqui o bom dia ao pastor João Pedro, um bom dia à pastora Ana Paula. Queria dar aqui um bom dia ao bispo Fidalgo, pastora Célia, que estão lá na América, levando a soberana palavra de Deus. Quero agradecer e abençoar todos os nossos irmãos lá da Ilha da Madeira, de Castelo Branco, de Odivelas e da Vila Real de Santo Antônio, de toda Portugal, todas as igrejas em Cristo Jesus, de Portugal, da Europa, do mundo inteiro, que todos sejam abençoados nesse domingo, amanhã, por toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas sempre, irmãos. E perseverem, fiquem firmes, porque o tempo está muito próximo, irmãos. Amém? Temos aqui alguns avisos. Como o tempo está muito próximo, todas as quartas-feiras nós estamos tendo aqui o ensino, né, o estudo da Palavra de Deus. E estamos tendo aí o fim dos tempos, os sinais do fim dos tempos. Amém? Então você aí que está querendo saber para onde vai a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, por favor, quarta-feira, pastor Isildinha está dando esta palavra que vai durar aí mais umas 3, 4 semanas, se eu não me engano, mais ou menos. Já começamos pelo estudo das igrejas em Cristo Jesus, né, a história da igreja. Vamos entrar agora na parte né, aquela parte do Hades, onde fica o Hades, onde fica o seio de Abraão, onde fica o lugar de tormento. Inferno foi inaugurado ou não foi inaugurado? Amém? São perguntas que todo mundo às vezes quer fazer, né, irmãos? Foi inaugurado, não foi inaugurado? Os salvos vão para onde? Os não salvos vão para onde? Por que existe a primeira ressurreição? Por que existe a segunda ressurreição? Qual é o tempo do selo? Qual é o tempo das taças? Qual é o milênio? Tribulação? E nós estamos tendo aí um estudo maravilhoso. O estudo da Palavra de Deus é maravilhoso. E os sinais para a igreja, foram todos dados já ou não? Venha quarta-feira aí, irmãos, para saber. Glória a Deus. Então, todas as quartas-feiras temos aí, irmãos, esse tema agora em estudo. A semana que vem, temos aí as aulas do IFC, que começa no dia 15, que é sexta-feira, né? E no sábado, dia 16. Dia 15 e dia 16, ok? Aula do IFC. Então, a turma aí, os alunos do IFC,
por favor, semana que vem com a professora Luciana, ok? Se alguém tiver interessado em entrar no IFC, ingressar no IFC, por favor, procura lá o presbítero João, aquele irmão bonito, maravilhoso que está lá sentado. Lindo. Depois que nós conhecemos Jesus, todo mundo ficou bonito, né? Já reparou, irmão? Até eu fiquei bonito. Glória a Deus. Estudo da palavra de Deus, irmãos, é maravilhoso. Venham aprender mais da palavra de Deus. No dia 22 de janeiro, sexta-feira, esse ano aqui já temos as datas as noites de oração, que o bispo Fidalgo, inclusive, já colocou aí no e-mail da igreja, né, de todos os irmãos da igreja. Noites de oração, esse mês aqui, no dia 22 de janeiro, vai ser assim uma noite abençoada. Sexta-feira, começa às 21 horas, comandado pela pastora Generosa, amém? Uma mulher intercessora junto com todos os irmãos aí, todas as irmãs, as mulheres de Jesus Cristo, amém? Aquelas que foram falar da ressurreição, né, irmãos? A gente conhece tudo aquilo que foi falado na Bíblia por causa das mulheres, né? Jesus ressuscitou, a mulherada já contou para todo mundo. Glória a Deus, né? Já pensou se tivesse os homens lá, será que eles iam falar? Mas amém, glória a Deus. Noites de oração, 22 de janeiro, sexta-feira, vai ser abençoado. Encoraje os irmãos a jejuarem. Amém? Quem não puder jejuar, amém também, não tem problema nenhum. Às vezes alguém está fazendo aí algum tratamento médico, tomando algum remédio, né? Então não tem problema não. Ok? Deixa eu já falar aqui os ensaios do coral. Quem está no coral aí? Ensaios do coral recomeçam terça-feira, dia 12. Terça-feira agora, dia 12, às 9 horas. Amém? 21 horas, né? Às 9 horas da noite. Então recomeçam os ensaios do coral. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, não se preocupe com a sua voz. Ok? Deus não está preocupado com a sua voz. Deus está preocupado com o seu coração. Amém? Eu não tenho uma voz muito bonita, estou aqui. Ele me escolheu um dia, foi chamado por tudo aquilo que eu fiz na minha vida. Ele ainda me chamou pela tua infinita misericórdia. Então, irmãos, não imitem ninguém. Infelizmente a gente vê isso hoje dentro das igrejas. Não imitem ninguém, seja você mesmo. Deus quer que você seja você mesmo. Do jeito que você veio para este mundo, do jeito que você fala bem, você fala mal, baixo, alto, não interessa. O seu coração é que comanda. Se o seu coração estiver em Cristo Jesus, amém. Não se preocupe, irmãos, com o resto. O resto Jesus faz. Falamos das noites de oração. No dia 30 de janeiro, sábado, teremos o seminário de louvor. Ok? Das 10h30 às 16 horas. Com a pastora Ana Maria. Tá certo aí? Estou falando certo? Pastora Ana Maria, dia 30 de janeiro, num sábado, vai ser muito abençoado também, irmãos. Agora eu queria pedir para os irmãos fazerem a sua inscrição, né? Para sabermos o número de pessoas que vai ter um almoço aí, grátis. Amém? Eu vou estar na fila aí. Com certeza. Amém? Então temos aí no dia 30 de janeiro, irmãos, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, que é um treino para a eternidade. Vamos louvar, glorificar e adorar o Senhor por toda a eternidade. Glória a Deus. Então não esqueça, seminário de louvor, dia 30 de janeiro, sábado, às 10h30, das 10h30 às 16 horas. Seminário de família, dia 8, dia 9 e dia 10 de fevereiro. Seminário de família,
dia 8, dia 9 e dia 10 de fevereiro, nós falaremos aí sobre quebra de vínculos, sobre maldições, falaremos sobre temperamentos. Vamos ver se a gente interage nesse seminário, se a gente consegue interagir individualmente com relação a temperamento. Não sei se é possível, mas em todo caso estamos verificando aí. Então é uma segunda, terça e quarta. Então, irmãos, isso aqui é um tempo, no Brasil é muito complicado. Quando chega o carnaval, irmãos, é muito complicado. É demônio para tudo quanto é lado. Por isso que existem vocês que intercedem, que oram. Irmão, se você prestar atenção, é o seguinte: a maioria das pessoas no Brasil, a maioria eu creio que não gosta de carnaval. Por incrível que pareça, né? Você vai falar para tudo que brasileiro gosta de carnaval, é nada. Aquilo é uma indústria, ok? Que rende muito dinheiro. É muito dinheiro. O pessoal tira dinheiro da saúde e da educação para fazer carnaval. Ok? Mas rende muito dinheiro. Muitos milhões de dólares eles ganham na época do carnaval. Depois de 9 meses nós vamos ver as consequências do carnaval. Amém? Então existe esse seminário, nós estamos falando aqui do seminário de família. Nós temos uma estatística de mais ou menos 500 mil jovens que dão à luz por ano, que fora dos princípios de Deus. Atinge até a economia isso daí. Porque o jovem está jogando fora a sua juventude, a sua adolescência, está jogando fora os seus estudos, está jogando fora a área profissional e está jogando fora os seus sonhos e projetos. Por causa de uma noite, por causa às vezes de um relacionamento totalmente errado, às vezes inclusive por causa de festas que entra droga, entra álcool, entra tudo quanto é porcaria nesses dias. Amém, irmãos? Então qual é o grande objetivo do inimigo? É destruir a família, que é o maior projeto de Deus. E nós estamos aqui justamente para combater, em nome de Jesus Cristo. Por isso que toda terça, toda quinta, está aí as irmãs reunidas, intercedendo, e isso pega até o físico delas, eu sei que pega. Não é? Às vezes pega até o nosso físico isso daí, irmãos. Mas a vitória vem, em nome de Jesus Cristo. Porque o inferno não prevalecerá sobre a igreja de Jesus Cristo. Então cuidado, irmãos, quando chega nesse tempo. Eu não sei qual é o movimento aqui em Portugal, não deve ser muito forte esse negócio de carnaval, graças a Deus, né? Eu acho que isso daí mas é muito complicado. E existe no mundo inteiro, de alguma forma ou de outra existe. Eu estou falando isso porque é um tempo assim terrível. É um tempo terrível, irmãos. As estatísticas no Brasil são complicadíssimas em relação a isso daí. Para vocês terem uma ideia, o país, ele anda de que jeito? Através do quê? Da juventude que vai tomar conta amanhã. E essa juventude vai estar onde? Nós temos que preparar essa juventude. Nós temos que preparar, inclusive dentro da igreja, os próximos discípulos, pastores, apóstolos, profetas, aqueles que Deus chamou, mas temos que fazer com caráter e santidade. É uma coisa que o IFC ensina muito, é o poder que está em cima, ok? O poder é em cima. O poder vem, irmãos. O poder, ele vai vir mesmo, não tenha dúvida nenhuma. O poder do Espírito Santo de Deus. Mas embaixo, a base tem que ser caráter e santidade. Se esse negócio virar, vai ficar balançando. Por isso que às vezes muitas pessoas caem por causa disso. Caráter e santidade. Não podemos sair disso daí. Então, seminário de família, dia 8, dia 9, dia 10, segunda, terça e quarta, das 21 às 23 horas, mais ou menos. Reunião de mulheres, todas as terças-feiras, com a pastora Isildinha, todas as terças-feiras às 16 horas.
E já teve, inclusive, irmãos perguntando, mas não tem reunião de homens? Estamos vendo isso daí, irmãos. Estive conversando já com o bispo Fidalgo, e estamos aí analisando, vendo a possibilidade, dia, hora, né? Para a reunião de homens. Eu já comentei aqui, irmãos, se tem uma coisa que muda tudo, é quando o homem toma uma posição. A mulher hoje, ela carrega um peso espiritual muito grande dentro do reino de Deus. Às vezes a mulher está sozinha e fica anos e anos e anos e anos intercedendo. Não desista, porque Deus vai te dar vitória. Não desista, irmãos. A minha mãe ficou 19 anos. Não estou falando que vai ser 19 anos, veja bem. Mas ela se posicionou na palavra. É palavra. Ela ficou na palavra. E se concretizou o sonho, o projeto dela. Deu à luz. Foi gerado uma nova vida. Uma nova esposa, novos filhos. Foi gerado tudo. Então, irmãos, o peso da mulher hoje, ela carrega muito peso. Então, quando o homem, dentro da família, porque o princípio de autoridade está sobre o homem, está sobre o marido. Quando o marido, irmãos, toma um posicionamento, por mais problemas que tenha, o princípio está sobre a vida dele. Amém? Então, irmãos, reunião de homens, em nome de Jesus Cristo, ainda vai ter. Glória a Deus, né, irmãos? Em junho teremos a conferência internacional aí em Moçambique, né, Maputo. Pastor João Pedro, Bispo Fidalgo e o Bispo Souza. Conferência em Moçambique. Amém? E eu queria parabenizar hoje aqui o aniversário da pastora Célia. Amém? A pastora Célia fez aniversário ontem, né? Ontem. Pastora Célia, não sei se ela está nos assistindo. Está muito cedo agora nos Estados Unidos. Que Deus a abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Que você fique cada vez mais firme. Claro que às vezes nós temos choro, nós temos muitas lutas, irmãos. Continuem orando por nós. Pela pastora Célia ontem, que fez aniversário inclusive. Que ela seja muito abençoada no seu ministério. Já é abençoada. Nós estamos pedindo assim mais poder, graça e unção até sobre a vida dela, sobre a vida de todo o ministério em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas pela vida dela em nome de Jesus Cristo. Terça-feira, pastor Isildinho também fez aniversário. Tem um ano a menos também. Quando a gente faz aniversário em Cristo, nós temos um ano a menos. Eu gostaria de saber se tem alguma irmão aqui que fez aniversário do dia 1 ao dia 10 de janeiro. Até hoje. Tem alguma irmã aí, não? 2? Quem mais? Diz que o pessoal de janeiro é do osso duro de roer, né? Falaram quarta-feira aí. E é mesmo, viu, irmão? Minha esposa é de janeiro também, do osso duro de roer. Mas é uma bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Uma salva de palmas também pelas irmãs que fizeram aniversário. Glória a Deus. Obrigado pela vida de vocês, viu? Que as vossas vidas sejam cada vez mais abençoadas em nome de Jesus Cristo. E agora, irmão, nós vamos falar sobre os dízimos e as ofertas. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em Provérbios 3. Provérbios capítulo 3. Deuteronômio 28 diz que nós temos assim um monte de promessa ali, né?
Tem uma relação de promessas assim muito grandes ali. Mas lá no versículo 1, ele fala sobre o quê? Você sabe que a Bíblia ela é condicional, né? Se ouvires a voz de Deus, se confessarmos Jesus, se confessarmos os nossos pecados, se antes do pecado não tinha o se, mas agora tem. Ok? Então, se ouvirmos a voz de Deus e cumprir, nós temos que cumprir os mandamentos de Deus, nós seremos salvos, nós teremos prosperidade, obediência e fé. Deus não está pedindo mais nada para você. Amém? Não está pedindo nenhuma coisa fora do normal. Obediência e fé. Por isso que nós temos que cumprir todos os mandamentos de Deus. Glória a Deus. Então aqui, irmão, nós temos vários mandamentos e bênçãos. Provérbios 3, capítulo 3. Isso aqui é um mandamento. Filho meu, não te esqueças da minha lei, dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Isso é um mandamento. Qual é a bênção? Versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então você tem um mandamento e em seguida você tem uma bênção. Você cumpriu o mandamento? Cumpriu. Ouviu a voz de Deus? Ouviu. Tem bênção. Amém? Versículo 4. Versículo 3. Mandamento. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as, amarre-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Não é na sua razão, é no teu coração. E qual é a bênção para isso? Versículo 4. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Mandamento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes, não te estribes no teu próprio entendimento, na tua própria razão. Amém? É naquilo que Deus fala. Qual é a bênção? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Colocará tudo em ordem. Toda a sua estrutura será colocada em ordem. Versículo 7, mandamento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Quem é o sábio? Sábio é aquele que sabe que não sabe nada. Amém, irmãos? O sábio é o que sabe que não sabe nada. Nós não sabemos nada, irmãos. Nada, absolutamente nada. Nós temos que simplesmente crer. Deus falou, eu vou fazer. Vai dar certo isso aqui. Amém? Então, irmãos, não seja sábios aos teus próprios olhos. Procura a direção do Santo Espírito de Deus. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Bênção. Isso será remédio para o teu umbigo, para o teu corpo. E medula, quer dizer, refrigério para os teus ossos. Mandamento. Honra o Senhor teu Deus. Agora que vem aqui o... Mandamento. Honra o Senhor teu Deus com as tuas bênçãos, com os teus bens, com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda. E qual é a bênção? Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Deus vai abrir as janelas dos céus sobre a sua vida financeira. Creia, irmãos. Irmãos, pecado traz espírito de miséria. Se eu não me falha a memória, lá em 2 Reis, o rei Jeroboão, se não me falha a memória, fez um péssimo reinado, né, diante de Deus. E vem espírito de miséria sobre a nação. Isso é bíblico, irmãos. Amém? Então, dízimos e ofertas, irmão, eu tenho que dar o passo.
Deus está olhando o seu coração, Ele não está olhando a quantidade do seu salário. Isso tem que ser dado com alegria. Tem que ser dado com fé. Senão nem saia do seu lugar. Você vai jogar o dinheiro fora. Ok? Então, irmãos, nós temos que dar com o nosso coração. Sempre o coração. Nós temos que honrar o Senhor com todo o nosso coração. Glória a Deus. Vamos preparar nossos dízimos, nossas ofertas em nome de Jesus. Colocar de pé, irmãos. Senhor, passo de fé na sua graça, na sua prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui, irmãos. Nosso Deus, nosso querido e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, e queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui na tua casa, trazendo os dízimos e as ofertas que pertencem ao teu reino, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, ó Deus, do princípio da prosperidade, do princípio da riqueza, ó Deus. E nós colocamos, ó Deus, a vida dos nossos irmãos aqui diante do teu altar e os abençoamos em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos a vida financeira, a vida profissional, Senhor, no teu santo nome, te damos graças, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor, da vitória da nossa nação, a nação de Portugal, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos e as abençoamos de norte a sul, de leste a oeste, Senhor. Toda a tua graça esteja em cada ponto desse país, Pai, e que toda a treva seja anulada e cancelada sobre a vida financeira da nossa nação, no nome de Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor, através dos Teus filhos, no nome de Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Uma salva de palmas para Jesus. Pode se assentar, irmãos. O grupo de louvor pode sentar. Ainda bem que eu não esqueci do grupo de louvor, né? Um dia eu esqueci o grupo de louvor ficou aí de pé. Mas glória a Deus, irmãos. Estamos aqui hoje para fazer o trabalho do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela está totalmente direcionada, logicamente, para as nossas vidas, né? E nós estamos aqui para ser transformados pelo poder
e ter o caráter de Cristo e formar Cristo em nós. Amém? E nós temos a responsabilidade de um dia chegar diante de Cristo com as vestes limpas, vestes brancas, irmãos, com o coração puro. Então, tudo aquilo que a gente ouve dentro da igreja, dentro da verdade, nós temos que trazer para a nossa vida. Que às vezes as pessoas ficam preocupadas que, nossa, esse negócio aí, né? Mas a verdade é bíblico, está na Bíblia, tá? Então, não se preocupa, traz para a sua vida. Eu estou com esse problema, Antônio, então preciso resolver o problema. Nós temos que enfrentar o problema. Não fuja do problema, irmãos. Não fuja. O problema ele vai continuar na sua vida o tempo todo. Você vai morrer com o problema. E você teve a oportunidade de, através do poder do Espírito Santo de Deus, resolver o problema. Então nós estamos aqui, irmãos, justamente para entregar uma igreja limpa, purificada, remida pelo sangue de Jesus, porque a hora que Ele voltar, nós temos que entregar essa igreja totalmente do jeito que Ele quer. Igreja de Filadélfia. Amém? Igreja sem... Irmãos, já falei aqui, o diabo não está preocupado com a minha linda voz e nem com meu famoso sermão. Mas ele está preocupado com a minha oração. Ele está preocupado a hora que você colocar o joelho no chão. Ele está preocupado a hora que se você se render a Deus. Uma coisa que ele não quer é que você se renda a Deus. E ele sabe que nós temos um orgulho no coração. E foi exatamente o problema que deu nele. Ele desobedeceu, mas a causa foi o orgulho. E ele se exaltou, se lembra lá de Ezequiel 28? E ele se exaltou, o coração dele ficou desse tamanho assim, ó. Ele achou que era o orgulho. Ele caiu por causa do orgulho. E nós temos esse problema. Amém? Então, hoje, nós temos que nos render diante de Deus. Rendição total mesmo. Nós temos que chegar para Deus, levantar os dois braços e falar: Senhor, eis-me aqui. Nós temos que verdadeiramente sermos humildes nessa hora, porque, irmãos, não fique firme no seu conhecimento. Pegue o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós temos um alvo nessa vida aqui, irmãos. Você tem o seu alvo secular, você está aí estudando, você vai ser engenheiro, você tem sua empresa, seu emprego, você tem o seu alvo. Quer formar os seus filhos, todo mundo tem um alvo aqui. Mas o alvo principal, o maior, é o da eternidade. Ok? Está acima de tudo isso daí. Então veja bem, tudo envolve a palavra, tudo envolve a confissão. Pode ver que tudo envolve isso daqui, ó, o poder da língua, o poder da palavra. Ok? A vida e a morte estão no poder da língua. Amém? Eu mato uma pessoa com a minha língua. Ela continua em pé andando, mas ela está morta. Posso matar meu filho com uma palavra. Ou não? Amém, irmão? Então precisa tomar cuidado, nós precisamos pegar isso para a nossa vida sobre a palavra. Então veja bem, ó, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele está falando o que aqui? Ele criou os céus, primeiro, segundo e terceiro céu. Amém? E a terra. Como é que ele criou? Ele criou mais perfeita, uma perfeição. Amém? Não foi perfeito isso daí? Só que no versículo 2 está escrito: e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Espera aí, entre o versículo 1 e o versículo 2 tem um problema aí. Tem alguma coisa errada aí. Aconteceu alguma coisa aí entre o versículo 1 e o versículo 2. Deus cria tudo perfeito.
No versículo 2 já estava sem forma e vazia. Então a Bíblia ela não explica aqui o tempo, mas teve um problema. Que problema que teve? A caída dos anjos. Amém? Então, aqui no versículo 1 para o versículo 2, nós já temos dois reinos aqui. O reino das trevas e o reino da luz. Amém, não? Deus não cria a terra sem forma e vazia. Ou cria? Então tinha um problema. Já tinha um problema aqui. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. O que o Espírito de Deus estava esperando? Palavra em ação. Amém? Então o Espírito estava ali, ó. Estava chocando. Ok? Esse negócio aqui está sem vida. O Espírito do poder estava esperando o quê? A palavra em ação. Aí acontece o quê? E disse Deus, Deus Pai, haja luz. Deus Filho, e houve luz. Deus Espírito Santo. Você está ouvindo a minha voz sair, não? Não, você está vendo, perdão, você está vendo a minha voz sair? Não, né? Mas ela está saindo. Ok? Então, disse Deus, haja luz, é Jesus. É o verbo, é a luz. Então, quando Deus fala, vem a palavra e vem com vida. E o Espírito que estava sobre a face das águas, ali é o poder. E houve luz. Então nós temos que entender uma coisa, irmãos. A palavra em ação. O que você tem hoje no coração? Qual é o direito que você tem hoje na sua vida? A palavra do Espírito do poder. Essa autoridade está agora habitando dentro de você. Alô? A autoridade, irmãos, do Espírito de Deus está dentro de você. Ele habita em você. E o nosso projeto dessa vida aqui, irmãos, é o projeto maior, o nosso alvo maior é a glória futura. Nós vamos ter lutas, vamos ter tribulação nessa terra, vamos andar em luta, com tribulação, batalhas, mas com o coração alegre. Que loucura é essa? Fala para mim. Você está em batalha, você está em luta, você está em tribulação e com o coração alegre? Só nós mesmo. É com nós mesmo. Amém, irmãos? É isso que nós temos que ter. Vir para a igreja, não no ato religioso, mas com expectativa de vida. Com expectativa, Deus vai falar comigo. Entende? Nós temos que estar aqui, irmãos. Não se preocupe, irmãos. Às vezes as pessoas, as igrejas ficam preocupadas, às vezes, com o número, quantidade de pessoas. Vai fazendo o teu trabalho que Deus vai fazer. Isso daí Deus vai... Não se preocupe, irmãos. Seja sincero, humilde, com o caráter de Cristo, que isso daí Deus vai tocando na vida das pessoas. Quem dá o crescimento é Deus, não é você. E nem eu. Nós estamos fazendo o que aqui? Estamos plantando e regando. Amém? Crescimento não é problema seu e nem meu. É de Deus. Isso é poder de Deus. O poder de Deus que habita em você, ele vai nos levar à glória. Qual é o primeiro alvo? O primeiro alvo é a glória futura. Lá em Tito 2, 13 e 14, a palavra fala assim: aguardando
a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Então, irmãos, nós sabemos que lá em Efésios 1:3 ele fala, esse é um versículo que você não pode nunca esquecer. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, lá nos lugares celestiais. Atenção. Abençoou nos lugares celestiais. Está tudo pronto na esfera espiritual. Trazer isso para a esfera física é problema nosso. Como é que nós vamos fazer? Obediência e fé. Está tudo pronto antes da fundação do mundo, não é isso que fala lá? Amém? Está tudo pronto aqui e eu tenho que fazer o que agora? Trazer isso para o mundo físico. Através do quê? Através de várias coisas que a palavra exige. Principalmente a confissão, a palavra. Como é que está a minha vida? Como é que como é que foi o meu passado? Que vínculos que eu criei no meu passado? Porque muita gente pensa, Jesus levou tudo na cruz. Levou tudo na cruz. Na esfera espiritual. Deus manda você confessar por quê? Porque você tem que quebrar o seu passado. Você tem que anular. Você tem que rejeitar. Você tem que renunciar tudo aquilo que você fez no seu passado. Se você não renunciar, irmãos, presta atenção, é palavra em ação. Você não tem prosperidade. A sua vida não anda, a sua empresa não anda, seu emprego não anda. As coisas ficam amarradas. Pela simples confissão da tua palavra, crendo, eu anulo todo o meu passado. Não preciso andar de joelho em escadaria. Não preciso ir de norte a sul a pé. Não preciso fazer penitência. Não preciso de nada, nenhum esforço físico. É espiritual. O esforço é espiritual, irmãos. Lá em Pedro está falando isso. Nós somos casa de Deus, casa edificada. Somos edificados, fundamentados para sermos a casa de Deus. Por isso que Ele habita em você. Agora você tem que usar o que? A palavra. Você tem que tomar a decisão da sua vida. Tem coisas que nós temos que tomar posição na nossa vida, irmãos. Tem coisas que tem no nosso coração desde o dia que nós nascemos. E está lá no nosso coração. E Jesus vem e levanta a igreja dele para quê? Para que você, através da sua decisão, através da sua palavra, crendo no Espírito do poder que habita em você, resolver tudo isso daí. Aproveita, irmãos. O tempo é chegado. Então o nosso alvo primeiro aqui é a glória futura. O segundo é o quê? A coroa da vida. Eu quero a coroa da vida, o meu alvo é a coroa da vida. 1 Pedro 5,4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Glória a Deus. É a incorruptível coroa de glória, irmãos. Mas para atingirmos o nosso alvo, irmãos, nós participamos de uma corrida. Existe uma corrida. O cristão, o filho de Deus, ele tem uma corrida a ser feita. Por isso que às vezes nós ficamos dentro de igreja, nós ficamos amarrados justamente por causa da palavra. Nós não usamos a autoridade para quebrar o direito, irmãos. Deus, Ele não pode fazer nada em cima do direito legal de Satanás. E eu provo para você na Bíblia. Se Satanás tem um direito legal sobre a sua vida, Deus não pode fazer nada.
Vou mostrar para vocês agora, daqui a pouco eu mostro para vocês na Bíblia. Direito legal é direito legal. Se você abrir um direito legal sobre a sua vida, abriu as portas para ele, ele tem direitos sobre aquela área. Por isso que a sua área às vezes não anda, fica amarrada e passa 5, 10, 15, 20 anos e você ora, intercede, se mata dentro da igreja e você não vê resultado. Por quê? Porque a palavra está falando para você usar a sua autoridade em Cristo Jesus. Você tem a autoridade do nome de Jesus na mão, irmãos. Você tem o poder do Espírito Santo que habita em você. Use. Nós precisamos ter uma igreja sarada e curada. Nós precisamos ver, irmãos, os milagres e as maravilhas de Deus antes de ir embora. Nós queremos o melhor dessa terra, é aqui na terra. Porque Ele fala e comprova e confirma na sua palavra que isso acontece. Então, você está sem alegria no coração, está com mágoa, está com ressentimento, está com amargura, está com rejeição, está com trauma, está com depressão. Abra o seu coração, irmãos. Não deixa isso virar doença física. Isso vai virar doença física. Não estou amaldiçoando, não. Isso é uma realidade. Amém? Enfermidade da alma vira doença física, irmãos. Cuidado com isso. Se você tem algo no seu coração, vomita isso. Não deixa esse negócio dentro de você. Esse nosso alvo, irmãos, tem uma corrida que nós temos que participar. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 3:5. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 5. Amém? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, de uma nova aliança, de uma nova e total reconciliação, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, lá atrás, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério hoje qual que é? Do Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Estamos justificados pela fé. Você é uma carta, irmãos, que Jesus pega a você, escreve nas tábuas do seu coração que você é embaixador, que você é filho, que você é herdeiro. Sela com o Espírito do Deus vivo. Você é uma carta de Cristo, irmãos. Você é selado com o Espírito do Deus vivo. E Ele te envia.
A hora que as pessoas abrem essa carta, irmãos, existe o quê? A fragrância de Cristo. Aí as pessoas se convertem. Mas para que sejamos a carta de Cristo, nós temos que estar limpos. Vestes brancas, sem mancha, irmãos. Isso está à disposição da igreja, irmãos. E quantas pessoas existem dentro das igrejas? Milhões e milhões dentro das igrejas. A gente percebe isso. As pessoas não saem do lugar. Por uma simples confissão, por falta de perdão, às vezes, irmãos. Eu tenho o poder do Espírito dentro de mim. E a pessoa me fez um mal. Eu preciso perdoar essa pessoa. Eu não consigo perdoar. Fica tranquilo. Começa a conversar com o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito de poder que existe dentro de você. Que ele vai mudar essa situação aí. Espírito Santo de Deus. Eu quero querer perdoar essa pessoa. Eu não consigo. Seja sincero com ele. Converse com ele. Eu quero querer perdoar. A hora que Deus vê a decisão no seu coração, irmãos, o resto é problema dele. Não é problema seu. O problema seu é a decisão. O problema seu é usar a palavra em ação e o poder que existe dentro de você. Esse negócio de transformar a vida e transformar, isso é Deus, irmãos, não é nós. Mas a decisão é sua. Eu tenho que chegar diante dele e falar, Espírito Santo de Deus, eu não consigo enxergar essa pessoa. A tua palavra diz que eu preciso perdoar, senão eu estou em pecado. Decida. A hora que ele vê a decisão no seu coração, irmãos, eu vou dar um testemunho aqui. Veja bem, não era nenhum alcoólatra, mas bebia. Bebia, fumava, ok? Trabalhava numa empresa, uma multinacional holandesa, ganhava muito bem, né? E muita coisa ia para o ralo. Ia ou não ia? Ganhava muito bem. E eu tomava cerveja, irmãos, praticamente todo dia. Não era final de semana, não. E vai. E aquilo vai. E vai, e vai. Aí chega Jesus. Aí, irmãos, o Espírito começa a te incomodar. E aí, como é que é? Vai decidir ou não vai? O Espírito começa a te incomodar, ou não? Ou será que só aconteceu comigo isso aí? O Espírito começa a me incomodar de uma tal forma. Eu falei, Deus do céu, como que eu vou falar? Olha só o vício como é que é, irmãos. Como é complicado isso daí. Qualquer tipo de vício, droga, prostituição, pornografia. Cuidado com pornografia. Atenção aí, hein? Pecado traz miséria. Então, aquilo foi, e foi. Eu estou lá dentro da empresa. E orava. E pedia. E aí eu fui aprendendo. Até que alguém, sempre tem alguém que te leva no colo. E nós estamos aqui para levar as pessoas no colo também. Ok? Olha, conversa com o Espírito Santo. O que você está esperando? Você tem o poder do Espírito Santo dentro de você? Conversa com ele. Pede para ele. Fala que está difícil. Mas conversa com ele. Seja humilde. Coloque diante dele. E foi o que eu fiz. E um dia chegou um motorista lá do sul do país. E lá eles têm muito vinho, né? O sul do país produz muito vinho. Ele chegou para mim, eu já estava naquele processo, né? Nossa, tem que deixar esse negócio, tem que estar aquela luta terrível. Ele chega para mim e fala assim, olha,
vou te trazer 5 litros de vinho a próxima vez que eu vier aqui. Eu falei, Jesus do céu. Estou querendo me livrar desse negócio, o cara vem falar que vai me trazer 5 litros de vinho. Mas aquilo foi, né? Ele era do sul. Estava 2.000 quilômetros longe de São Paulo. Eu falei, pô, ele não vai voltar mais aqui, né? Irmãos, passou 6 meses. Daqui a pouco eu vejo o motorista entrando na empresa, uma grande empresa. Eu falei, nossa, não acredito. Bom, ele estava entrando ainda, né? Com aqueles caminhão grande, né? De 20 metros de comprimento e tal. Aí ele chega lá, na hora que ele desce do caminhão, ele vem com 5 litros de vinho. Falei, Jesus do céu. Ah, tá, tudo bem, aquela festa, não sei o quê. Tá, o vinho aqui que eu te prometi. Você pensou que eu não ia trazer? Tá aqui o vinho e tal. Peguei o vinho. Mas Deus, irmãos, faz uns negócios assim. Eu já tinha decidido no meu coração, irmãos. É isso que Deus quer ver no nosso coração. Porque às vezes nós oramos, mas nós não estamos decidindo aqui. A gente quer ficar naquele pecado ali. E eu decidi, Deus, me ajuda. Quero largar essa porcaria aqui. Aí fui embora para casa, foi naquela noite. Deus usa 5 litros de vinho para acabar com o negócio. Olha só a loucura que Deus faz na nossa vida. Cheguei em casa, eu e minha esposa, né? Entramos lá na cozinha. Quem bebe ia me xingar, né? Peguei 5 litros de vinho assim, orando. Foi tudo embora, irmãos. Acabou. Aí você vai falar assim, pô, mas você não sentiu nenhuma vontade assim? Aí que está a diferença. Quando você decide, Deus arranca tudo. Quando você, irmãos, precisa perdoar alguém, Deus vai vir no seu coração, quando você decide perdoar aquela pessoa, a dívida, irmãos, ela é dívida. Você vai lembrar da dívida quando estiver morrendo até. Mas a sensação de prejuízo, Deus arranca. Acaba com tudo quanto é doença, é cura em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, essa corrida que nós temos é uma corrida com batalha, com lutas, mas com vitória. E elas são determinadas por Deus. Você é a carta de Cristo. Essa corrida ela é inspirada na vitória de Cristo, porque nós temos certeza da chegada certa e completa vitória. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso daí, irmãos. Agora, para nós atingirmos o nosso alvo, é exatamente aqui que eu queria chegar, Hebreus 12. É aqui que nós temos que falar desses vínculos que nós temos, Senhor, nas nossas vidas, irmãos. Tem bênçãos retidas, tem sonhos e projetos roubados na sua vida, porque você não abre a boca. Porque você não decide e fica com aquele prejuízo na sua vida o tempo todo. Mágoa, ressentimento, raiz de amargura, traumas complexos, rejeição, e um monte de enfermidades que a gente tem na nossa vida, e nós não chegamos diante de Deus e não usamos o poder do Espírito que habita em nós. Hebreus 12. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso. Essa corrida, irmãos, nós estamos dentro de igreja e nós estamos fazendo uma corrida cheia de peso, cheia de embaraço. Estamos amarrados com alguma coisa por causa de vínculos de direito legal que Satanás tem sobre a nossa vida. E nós continuamos orando, intercedendo, louvando, orando, intercedendo, e nós não temos resultado. Por quê?
porque Deus está pedindo aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Você às vezes está vendo até injustiça dentro da igreja. Pai, eu dou dízimo, eu obedeço e não acontece nada. Tem alguma injustiça sobre a minha vida? Pois é justamente essa daqui. É justamente o vínculo que você tem no passado de bruxaria, pactos satânicos, macumbaria, feitiçaria. Você criou um vínculo espiritual. Ou não? Você criou um vínculo espiritual na sua vida, irmãos, e aquilo vai passar. Se você viver 200 anos, aquele vínculo está na sua vida. Mas a hora que eu chego em Cristo Jesus e olho para isso daqui, leio isso daqui, deixemos todo o peso. O que é peso? É o pecado. É os vínculos que nós criamos na nossa vida, irmãos. Que é isso que nós estamos fazendo na igreja. Cancelando tudo quanto é vínculo do passado. É um trabalho totalmente confidencial. Ok? Ninguém vai querer expor ninguém aqui. Mas é um trabalho que tem que ser feito. Nós temos que limpar a nossa vida, irmãos. Temos que ter vestes brancas diante de Jesus Cristo. Amém? E o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos. É uma corrida. Com paciência, perseverança. A carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Nós estamos olhando para Jesus, nós estamos correndo, mas nós estamos cheios de peso. Atenção aí, jovens e adultos. Cuidado com a sua área sexual. Desculpa lá, hein? Se eu tenho que falar. Cuidado com a área sexual, irmãos. A palavra de Deus diz que todo relacionamento sexual está colado na sua alma. Se você estiver fora dos princípios de Deus, abra sua Bíblia em... Já que nós estamos falando disso, vamos falar pela Bíblia. Abra aí em 1 Coríntios 6,16. Primeiro Coríntios 6,16. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então quer dizer que esse templo não pode ser profanado. Amém, não? Não sabeis que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela? Porque serão os dois uma só carne? Você sabe o que Deus está falando aqui? Meretriz aqui, não é a meretriz lá que ganha dinheiro com isso, não. É nós colocarmos o templo do Espírito Santo na prostituição. Isto é, quebrando os princípios de Deus. Quando você quebra um princípio de Deus, é prostituição. No original da Bíblia, está escrito cola um corpo com ela. E quando eu ministro com os irmãos e com as irmãs, eu falo isso daí. Cola, está colado, irmãos. Todo o relacionamento que teve antes do casamento está colado na sua alma. O homem e a mulher se casam, aí vem a descendência. Acontece o quê? Maldições hereditárias. E você não sabe o que está acontecendo. Está acontecendo isso daqui. O próprio Deus está falando isso daqui, irmãos. Então cuidado com essa área na sua vida. Isso traz espírito de miséria. Amém? Deus não permite que o templo dele seja profanado. Então nós temos que estar debaixo dos princípios de Deus. Então nós temos que pegar a nossa vida, irmãos. Como é que eu faço agora? Ah, mas eu estou com 40 anos, 50, 60, não tem problema, irmãos. Em Cristo Jesus, tudo tem solução. A única coisa que você tem que fazer é a sua decisão, como eu falei aqui. Palavra em ação.
eu pego tudo isso que eu fiz e cancelo e rejeito pelo sangue de Jesus. Crendo, nasci de novo. É a mesma, irmãos, é a mesma coisa que você não tivesse feito absolutamente nada. Não tivesse tido um relacionamento antes do seu casamento. É isso que Jesus trouxe para nós. Limpeza total. E nós estamos no tempo de cada vez mais estarmos chegando à presença dele. Estamos caminhando. Cada dia que passa, ele está cada vez mais perto. E nós temos que estar com as vestes limpas. Limpas, irmãos. Quantas pessoas no mundo, hoje, verdadeiramente estão em Cristo Jesus? Fala para mim. Nós temos 7 bilhões de habitantes. Eu vou chutar alto, viu? Se tiver 2 bilhões, é muito. Silêncio, irmão. Irmãos, tudo tem jeito. Tudo. Quando Jesus veio com a moeda do sangue, tudo é lavado, purificado, remido, pago, e você nasce de novo. Nascer de novo é tudo isso que você tem no passado, e mesma coisa que não existisse isso daí. Isso que Jesus trouxe para nós. As bênçãos estão na cruz. Para terminar, abre sua Bíblia lá em Ezequiel 47. Isso aqui é uma passagem que todos vocês conhecem. É isso daqui que nós temos que fazer, irmãos. Essa é a decisão que nós temos que tomar. Amém? Ezequiel 47. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul, do altar. O que é o altar? É a cruz, lugar que saem todas as bênçãos. Esse rio está descendo do altar do Senhor. Esse rio vem vindo sobre a sua vida, irmãos. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E me mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Essa é a hora da decisão. E agora, irmãos, nós passamos pelo batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo já foi feito na sua vida. Ele já mergulhou em você. Aqui, agora é batismo no Espírito Santo. É você mergulhando nele. Você sabe por que não acontecem as coisas dentro da igreja e na sua vida? Porque nós não mergulhamos nesse rio. Ele mergulhou. Está aqui, está morando aqui. E eu não libero ele. Não converso com ele. Não peço ajuda para ele. O batismo no Espírito Santo, a turma do UFC vai ter essa matéria aí agora em fevereiro, se não me engano. Pedras Fundamentais 2.
Você tem que mergulhar agora no Espírito Santo de Deus. Você tem que mergulhar nesse rio de águas vivas que vai te trazer vida para você. Vai te trazer alegria, comunhão, reconciliação. Vai resolver todos os tipos de problemas que você às vezes nem imagina que seja resolvido. Mas o poder é o Espírito Santo de Deus. O ministério é o Espírito Santo de Deus hoje na sua vida. Amém? E esse rio traz o quê? Versículo 8. Estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Te traz cura, irmãos. Todo tipo de cura. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe. Vai te trazer o quê? Prosperidade. Cura e prosperidade para a sua vida. Mas mergulhe. Nós temos 4 passos para dar aqui, irmãos. Os pés, os tornozelos. A hora que eu começo a entrar nesse rio aí, irmãos, eu vou decidir entrar nesse rio. Eu quero vida. Eu vou entrar. Todas as suas raízes deterioradas, a sua vida seca, toda a base doente da nossa vida, irmãos, começa a ser anulada. E você vai em frente, pela fé, nós vamos em frente, vamos entrando nesse rio. E chega na hora do joelho. A hora do joelho, irmãos, nós tiramos a poeira da independência. Começamos a tirar a poeira da independência. Nós começamos a cancelar o nosso eu. Joelho lembra a oração. Joelho lembra a rendição. Muita gente chega no joelho e volta para a margem. Não vai em frente. Mas não desista, irmãos. Por mais lutas que nós tenhamos aqui, com o nosso orgulho, com o nosso eu, na oração, na rendição a Deus, nós somos impulsionados por esse rio, pelo poder do Espírito, a continuar. E o terceiro é o lombo. Aí mexe aonde? É serviço. Lombo lembra surra. Lombo lembra alma. Começa a cura, irmãos. Cura da nossa alma. Cura dos nossos relacionamentos. Cura da nossa família. Aqui é uma luta terrível. Mas eu já estou mais ou menos fora já não estou tendo tanto controle. O Espírito de Deus, aqueles ventos de doutrina que te levava, para a morte, agora eu sou levado pelo vento do Espírito Santo de Deus. E vou indo. Grupo de louvor, pode subir. E vou indo, irmão. Deixa o Espírito Santo te levar para esse rio da vida aí. Deixa ele te curar. Vai curar os relacionamentos, vai curar a sua família, irmãos. Mas tem coisas que às vezes a gente pensa, mas eu? Pois é, através às vezes da sua vida, Deus muda toda a história. Na igreja que eu tomava conta lá no Brasil, tinha uma moça, irmãos, de 20 anos de idade. Uma moça linda. Ela chegou da faculdade e foi para a reunião dos jovens na igreja, que era 11 horas da noite. Houve um acidente na estrada, ela foi ver. Ela foi atropelada, irmãos, e morreu. Vocês não fazem ideia da dor no coração dos irmãos.
aquela moça de 20 anos, ela tinha assim um compromisso com a obra com 20 anos de idade, coisa impressionante. Mas sabe o que aconteceu? Toda a família está em Cristo Jesus agora. Aí você vai falar, pô, não estou entendendo. Mas não é para entender mesmo, é para crer. Não dá para entender, irmãos, os propósitos de Deus. Nós temos que crer. Daqui a pouco estava o pai, a mãe, irmãos, estava tudo dentro da igreja. Mas ela foi para Cristo. Foi promovida com 20 anos. Amém? Então, irmãos, no lombo vai ter muita batalha. Vai ter muita luta aqui, ó. Mas prossiga. Porque o último estágio, irmãos, são as águas profundas. A hora que você continua nesse rio, você continua andando e vai perdendo cada vez mais a dependência. E agora chega o momento, irmãos, de você mergulhar nesse rio e a sua mente ser mergulhada também no rio da vida. Você mergulha nesse rio da vida. Nunca mais volte, irmãos. Fique lá nas profundezas desse rio. Não coloque mais a sua mente, a sua cabeça fora desse rio. Fique lá nas profundezas do rio da vida. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2. Amém? A hora que você estiver lá nas profundezas, vai acontecer isso aqui, ó. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Você está aqui fora, seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí você vai conhecer todos os mistérios do coração de Deus para a sua vida. Não volte mais, irmãos. Mergulhe nesse rio, vai cada vez mais para as profundezas do rio, que você vai conhecer os mistérios do coração de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida do seu filho, para a vida da sua esposa, do seu marido, para a vida da nação. Deus vai te usar com os mistérios do coração dele, irmãos. Não é coisa da terra, é coisa do céu para o seu coração. É isso que nós temos que fazer. É tomarmos a decisão nas nossas vidas. Não sei quanto tempo, irmãos, nós temos nessa terra. Aproveita. Joga o seu orgulho fora. Mergulhe. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Você que tem aí um sonho, um projeto, você que precisa tomar uma decisão na sua vida, você que tem algo para pedir para Deus, às vezes você está totalmente, sabe, às vezes até com vontade de desistir. Às vezes a nossa fé começa a querer ficar fraca. Qualquer tipo de problema que você tenha no seu coração, irmãos, dê um passo de fé. Eu quero orar por você aqui. Eu vou descer aqui.
Deus conhece a intenção do meu coração. Quero orar por você, irmãos. Dê um passo de fé. Eu podia muito bem chegar e falar assim: olha, fica no seu lugar mesmo, mas a gente tem que... É que nem os dízimos, né? Trazei os dízimos. É um passo que você dá, inclusive fisicamente. Aquele algo que você necessita na sua empresa, nos seus negócios, na sua família. Aquilo que você às vezes acha impossível. Quantas vezes nós queremos às vezes falar alguma coisa, irmãos, e nós não abrimos a boca porque tem alguma coisa que amarra a nossa vida, e a gente não consegue confessar aquilo, não consegue liberar aquela palavra. Feche seus olhos. Creia, irmãos, você deu um passo de fé, você está aqui na frente e eu vou orar. Meu Deus, meu querido e amado Pai, a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos no Teu santo nome, crendo, nós receberemos. Tomamos posse dessa palavra, Senhor, porque nós necessitamos, Senhor, às vezes de liberar o perdão, pedir perdão, irmão. Às vezes nós temos dificuldade. Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração para que nós possamos tomar uma decisão, nos impulsione para a vitória cada vez mais, que sejam tirados todos os pesos, todo o embaraço que existe nas nossas vidas, e na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu já anulo, já cancelo, eu repreendo, eu renuncio, eu rejeito toda a ação de Satanás sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão, no nome santo de Jesus. Porque eles são os teus filhos, tuas filhas, Senhor. E pela tua graça, nós queremos te agradecer, nós somos salvos, Senhor. Somos herdeiros da graça, somos herdeiros da glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu entrego cada vida aqui, Senhor. Eu entrego cada projeto, cada pedido, cada sonho, Senhor, que eles têm no coração, Senhor, eu entrego agora nas tuas mãos. E já te damos graças, Senhor, pela vitória que o Senhor já concedeu para cada um deles. Pela fé, Senhor, tomamos posse, nos apropriamos da vitória sobre esses pedidos que os nossos irmãos têm no coração, Senhor. Projetos e sonhos de família, Senhor. Às vezes as famílias estão longe, tão distantes, por algum problema de relacionamento, Senhor. Que todos esses relacionamentos, Senhor, sejam agora, Senhor, desamarrados em nome de Jesus Cristo. Eu cancelo a tua ação, Satanás, sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão, no santo e poderoso nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha com a tua mão curadora, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, minhas irmãs que aqui estão, Senhor, no nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti através da vida deles, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, visita poderosamente cada vida que aqui está, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, meu Deus. Visita poderosamente, Senhor, os meus irmãos, minhas irmãs, Pai, em nome de Jesus. Venha com a Tua graça, Senhor, com o Teu poder e com a Tua unção sobre a vida deles, Pai. Esse projeto e esse sonho que a Tua filha tem no coração, Senhor. Tenho certeza que o Senhor já está movendo as águas. O Senhor está movendo as águas porque está nas Tuas promessas sobre a vida dela, Senhor. E tudo será refeito na vida dela no nome de Jesus, Senhor. O Teu sangue, Senhor, esteja sobre a vida dela em nome de Jesus. Visita, Pai, Teu filho, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti através da vida deles, Pai, em nome de Jesus. Venha com a Tua graça, Senhor. Venha com o Teu poder, com a Tua unção, em nome de Jesus. Visita, Senhor. Visita poderosamente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita cada pedido, Senhor.
cada projeto, Senhor, que ela tem no coração, Pai, em nome de Jesus. Receba o poder do Teu Santo Espírito. Receba, em nome de Jesus Cristo, Teu poder e a Tua graça, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Venha com a Tua graça agora, Senhor, em nome de Jesus. Visita poderosamente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor Jesus, através da vida dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita, vem com a Tua graça, Senhor. Visita poderosamente, visita o coração, Senhor.